capítulo 10, versículo 32 em diante. E diz assim a bendita palavra do Senhor. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Não cuidem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim por decisão. O homem contra seu pai e a filha contra sua mãe. E a nora contra sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não seguir após de mim não é digno de mim. O julgamento inicia na igreja. Ai de ti, ó meu irmão. Ai de ti que ainda anda nas iniquidades, ó meu irmão. Arrepende-se, 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 ó meu irmão. Aleluia! Na vinda do Senhor Jesus Cristo virá como ladrão. O julgamento inicia na igreja. Ai de ti, ó meu irmão. Ai de ti que ainda anda nas iniquidades, ó meu irmão. Arrepende-se, 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 ó meu irmão. Aleluia! Na vinda do Senhor Jesus Cristo virá como ladrão. Diz assim o Senhor Jeová aos quatro cantos do mundo inteiro, ao povo e aos governos, para que saibam o segredo da Igreja Católica. A Igreja Católica, a Igreja do pecado, desde o princípio se rebelaram ao Senhor Jeová. Quando a terra foi feita, Lúcifer amou e sentou
da Igreja Católica. A Igreja Católica, uma igreja de estátuas de idolatria. O povo idólatra terá conhecimento dos seus filhos. Diz o Senhor ao povo do mundo inteiro: vós conhecerão os segredos da Igreja Católica por intermédio das dores. Depois da sua idolatria já não dará fruto. É a hora que as estátuas que se encontram na Roma e os segredos do Papa, que embriagou a terra e os governos com o vinho do pecado, batizou várias crianças para amar a idolatria e os terços, agora saberão que o Senhor Jeová reina aos quatro cantos da terra. E vós, povo idólatra, desde o princípio que amaram as estátuas, que amaram os terços, diz o Senhor para o Papa: eu não ordeno o povo de servir com as idolatrias, nem com as estátuas, nem com os terços que vocês adoram. O povo precisa de saber que essas imagens de Jesus e as velas pretas e vermelhas que costumam usar pela igreja será queimado a fogo, diz o Senhor soberano Jeová. Eu sou de quem eu sou. De Jesus, e colocaram os panos para o fogo, adorarem e servirem. Os tempos terão de conhecimento da minha palavra, não depende dos termos, não depende dos ídolos que vocês quiserem. Eu santifiquei a terra para que a criatura guardarem a minha lei. Para que saiba que a minha palavra não depende das imagens. Tudo que vocês criaram sobre mim, a terra foi embriagada, a Maia idolatria, não a minha palavra. Envio o meu servo, o profeta Moisés. Papa, se prepare para se defender das mortes e das pragas, das dores que virão. Todo o povo do mundo inteiro tenha de conhecimento que essas velas não os ordenou o Senhor Jeová para usarem na igreja. Essas velas e esses terços, a minha palavra, diz o Senhor, não depende desses terços, nem dessas imagens que colocam aos panos. Por isso, tudo isto merece ser queimado a fogo, para que saibam que eu sou o Senhor. Todas as coisas eu fiz. Não precisou as velas pretas e vermelhas, mas o povo católico adora a idolatria. Todas essas coisas merecem ser queimadas a fogo. Assim conforme todas essas coisas é queimado a fogo, é conforme vocês provarão ao inferno. É conforme vocês não escaparão da condenação do inferno. Para que saibam que eu sou o Senhor dos exércitos. Toda criatura saberá que essas coisas, que esses panos, essas imagens, as velas pretas e vermelhas que costumam usar, deixarão de usar antes de vós saber que eu sou o Senhor que fiz o céu e a terra. Primeiro conhecerão pelos sinais das dores que virá sobre vós. Assim diz o Senhor soberano Jeová. Na igreja católica, nas casas das ovelhas e dos dirigentes, haverá incêndio sobre os incêndios, fogos que jamais apagará. Vós virão ao inferno, a terra, e se embriagou pelo ensinamento
da Igreja Católica, a sinagoga de Satanás. Conforme a Igreja Católica estará em pedaços pelas suas maldades descobertas publicamente. É assim conforme as igrejas que seguiram os ensinamentos do domingo das idolatrias, Bom Deus, Simão Toco, Quimbam, Metodista, a Igreja Aniversário Mundial, as igrejas dos congoleses, saberão que eu sou o Senhor aos quatro cantos da terra. Conhecerão as minhas maravilhas, e aos mágicos, e ao povo que acostumou praticar as maldades, andar nas casas dos quimbandeiros, invocar o meu nome em vão. Também morrerão por intermédio das escrituras sagradas e por intermédio das águas que vós bebe, e vós, pastores das burlas, e vós, profetas dos santuários sacadores, falsos reveladores que enganam meu povo. Aos vossos próprios santuários verão os milagres das dores em diante de vós. E o governo rebelde que se empregou pelos ensinamentos dessas igrejas idólatras e as igrejas dos domingos do pecado e as igrejas que se encontram em toda a África e ao mundo inteiro saberão que eu sou o Senhor. Povo, já é hora de vocês se despertarem. É hora de seguir o caminho da salvação. É hora de vocês praticarem a verdade. As prostitutas, as interesseiras, os gatunos bandidos e os famosos que rejeitam a minha palavra, amam o pecado, também, conforme o fogo da Igreja Católica virá, e conforme vocês também passarão em diante deste próprio fogo. E a terra terá de conhecimento de tudo o quanto querem fazer, para que não veja essas palavras como mito. Eu agirei depressa. Todas essas coisas irão de acontecer. E vós, mágico, e líder das falsas igrejas, e o Enoque, falso profeta, dos líderes dos santuários, enganador, Enoque, se prepara com todos os mágicos do mundo para enfrentar o meu servo, Moisés. Pois estejam preparados e acompanhados, cada povo da igreja conhecerá a mim. E essas igrejas terá dores e dores. A este ano começará, para saber que eu sou o Senhor. E por intermédio da chuva morrerão crianças, e as casas que irão de manter quebradas, para terem conhecimento que eu sou o Senhor soberano, Jeová. E a Igreja Católica, Papa, aonde você está, venha para enfrentar essas palavras. Conforme ensinaste o povo a adorar estátuas e amarem os ídolos, e conforme esteja preparado para se defender das dores e para defender o teu povo idólatra, que todas as estátuas já não serão quebradas por intermédio do meu servo. Eu, como Senhor, levantarei a minha mão para conhecer a mim. Eis que obedecer é maior, não sacrifício. Essas igrejas e o povo acostumou dar sacrifício. Eis que obedecer é maior do que o sacrifício. A terra dá mais sacrifício do que cumprir. Abandono as bebidas. Não caiam em tentação do mundo, pois, conforme Lúcifer, diabo Satanás ficará trancado durante 1000 anos. É assim conforme vós, povos rebeldes, crianças rebeldes, que carregaram os ensinamentos da Igreja Católica e das falsas igrejas e do falso profeta Enoque. Enoque precisa aparecer para provar a mão do Senhor soberano Jeová. Se as vossas rezas é de Deus, as minhas palavras é da falsidade, da ganância, do pecado, então vós precisam provar o maior sinal pela terra. A cura que costumam fazer o homem Charles Bois precisa vir provar pelas suas feitiçarias. Tu verás dores
antes da sua morte. E todos os mágicos, Índia, todos os países potentes conhecerão a mim como soberano Jeová, pois eu sou de quem eu sou. E vós, povo, que carregaram o ensinamento pelos vossos pastores falsos do fio do pecado, conforme eles estarão correntados, e conforme vós, vem aquele que profetiza em nome do Senhor. Aonde está a profetização desses pastores, desses profetas? Aonde está a palavra da verdade? Acostumaram enganar o trabalho, agora saberão que eu sou o Senhor. E vós, pastores, prova a vossas palavras da verdade. As igrejas não é negócio, mas esses pastores fizeram as igrejas como negócio, e o povo como a mercadoria, e as crianças como as ofertas diante do Lúcifer. Pois saberão que eu sou de quem eu sou. Povos rebeldes e governos rebeldes, e povos humildes na palavra de Deus. Abra na Escritura Sagrada, o livro de Lucas, capítulo 12, versículo 4 em diante. E diz assim a bendita palavra do Senhor: E digo-vos, amigos meus, não temas os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu me mostrarei a quem devem temer. Temem aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temem. Ao mundo inteiro e ao povo, para que tenham conhecimento aos vossos ouvidos e aos vossos próprios olhos. Não tenham medo dos governos das nações rebeldes, pois matarão a carne e não têm poder para lançar pelo inferno. Diz o Senhor soberano Jeová: temerão a mim como Senhor. Esses governos e essas igrejas rebeldes lhes dão conhecimento para poder temer eles, não a minha palavra, aonde está escrito que eu sentirei medo do enviado. Quando vejam os profetas aclamarem, se sentem ameaçados, se sentem como se foram loucos. Depois do governo de Angola, ao partido do MPLA e ao José Eduardo dos Santos, traga e busca aquele que clamam pela justiça da verdade, pois as vossas obras trevas já é descoberto. E vós, governo do partido do MPLA e José Eduardo dos Santos, a condenação da espada na Bahia se encontra feito, e as filhas que se encontram grávidas pelos pecados que não conseguem dar a luz, aos seus lugares será feito no largo de fogo. E as igrejas rebeldes crucificaram as ovelhas que ensinaram o povo fugir quando eu envio meu enviado a clamar sobre o meu nome. Agora estejam presentes e preparados,
para enfrentar a mim como soberano Jeová. A vossas iniquidades, pois será quebrado o partido do MPLA. Pelas eleições, tu possas fazer tudo para ganhar, pelas mobilizações que tu quererás pelo povo, mas a dor não largarás de ti. Não conseguirás imobilizar a morte que virá diante de ti. Tendo conhecimento que estas eleições, pela burla e de tudo enquanto que vocês irão fazer, procurar ganhar com a ganância a vitória, dizes a mim como Senhor Jeová, sendo visto e a morte é o galardão do vosso salário. E aos povos que mergulharam pelo ensinamento do partido rebelde, que é o partido do MPLA e dos ensinamentos do José Eduardo dos Santos, agora estejam preparados para me enfrentar aos 4 cantos da terra. E vós, partido do MPLA, pelo sofrimento que criaram pelo povo, e o mesmo povo que fora burlado e morto, é o mesmo povo que se encontra amarrado pelos mágicos, pelas fitarias de tudo quanto que vocês criaram. Eu enviarei dor sobre dor, e aos vossos pastores, profetas da falsidade, estejam preparados para poder tirar o dia que farão as vossas tradições para se livrar. Eu não largarei de vós. Quando vejam meus ungidos aclamar, procuram pedrejar e matar. O vosso desejo de ceiar a vossa fome para crucificar aquele que eu envio, assim também com fome crucificarei as vossas próprias carnes. E logo, anos que irão de vir, é o dia de vocês se enterrar, é o dia de lembrarem a mim como Senhor soberano Jeová. E a igreja, potente da sua idolatria, que é a igreja católica, pelos ensinamentos de todas as igrejas rebeldes, que desde o princípio conseguiram empregar a terra pelos ensinamentos da falsidade, aonde está escrito que vós podem fazer e desfazer, não levanto nenhum filho que clama pela verdade. E no meio das vossas iniquidades, no meio das vossas obras do pecado, envio o meu cordeiro para clamar. E depois de ser crucificado, verão aonde vocês irão de vir. Eu sou de quem eu sou, para conhecer a minha lei, quebrar as escrituras sagradas, carregar os ensinamentos dos pastores que não são pastores, receberam, estudar as suas ciências, receber as suas feitiçarias, criarem igrejas de luxo. A minha palavra não está pelo luxo, nem o meu espírito não está pela vossa vantagem, da vossa obra maligna. Pois conhecerão a mim como Senhor soberano Jeová. Arrancarei de tudo que se apressar a ganhar e darei ao povo que se encontra humilhado, que a vossos desejos procuram humilhar, pois saberão que eu sou de quem eu sou, como vossos frutos das vossas iniquidades. Apressa, ver o meu ensinar será visto, para vós não glorificarem mais as vossas iniquidades. E a unida reinará. Eu levanto para poder liderar a terra de Angola, a todos os 4 cantos da terra. Saberão, eu como Senhor levantarei o partido da UNITA, que tudo enquanto que o MPLA cria e faz para sujar o partido da UNITA. Saberão que eu sou o Senhor soberano Jeová. As vossas derrotas e os vossos filhos se encontram à frente e atrás de vós.
idolatria à Igreja Católica e os governos que empregaram a terra do horário do dia do domingo para temer e guardarem, amar o dia do domingo. Eles que estão na espada, na condenação da morte. O dia que eu santifiquei é o dia do sábado. Mas vós, governo rebelde, e vós, povo das igrejas, adora e ama o dia do domingo. Sendo partido do MPLA e a igreja pós-patina e as igrejas potentes das suas idolatrias estejam preparados para poderem se livrarem das dores que eu enviarei de vós, porque vós são filhos rebeldes, não se apressam largarem, não se apressam se converter, se apressam mais glorificar o vosso pecado. O partido do MPLA e ao país que ajuda nas forças, nas tradições, ao partido do MPLA e ao José Eduardo dos Santos, eis que estejam preparados de se darem vossos anúncios das vossas próprias mortes. A UNITA levantarei para liderar até a minha chegada, enquanto permanecerem na justiça. Mas enquanto não, aquele que eu levanto para vencer e se vestir a ama o prazer da indignidade, enviarei as palavras da condenação, a palavra do julgamento, a palavra da lei, para conhecer a voz da verdade. Eu a voz que leva o povo à salvação. Mas esse governo deu as palavras da mobilização ao seu povo para poderem amar o pecado. Hoje o povo não tem amor ao próximo, porque se desviaram dos meus ensinamentos. E todas as igrejas, de todos os países potentes, de todos os filhos que amam o prazer deste mundo, já se encontram na condenação da espada. Eu clamarei horas e horas, minutos e minutos. E vós que se converterem, não tornam a beberem do vinho do pecado, conforme vocês bebem. E aos mais, e todo filho que senta na mesa do José Eduardo dos Santos, compartilhar o mesmo pecado, a mesma justiçaria, já se encontram preparados as suas vossas próprias caixas. Eles que vos anunciam o vosso ouvido, compram e preparam as vossas próprias caixas. E os profetas dos santuários destacadores da burla de todos os governos, haja mudança. Eis que meu eco a terra conhecerá pelas suas vossas próprias derrotas. E todos aqueles que acham as palavras como mim se juntarão para provarem diante de mim. Enquanto não provarem as vossas boas obras aos meus olhos, e vós, povo que maltratam os meus enviados, eis que a minha lei é a lei. Agora se preparam pela obra da morte, para tiverem o conhecimento que a UNITA reinará. As igrejas e o povo rebelde que amam o prazer deste mundo, o mundo que levou à condenação, partido do MPLA e ao José Eduardo dos Santos, e todos aqueles que dançam a mesma música, assim conforme enriqueceram, assim conforme enganaram o povo, assim conforme o mundo conhece o vosso estudo da identidade, é assim conforme estejam preparados para poderem se enterrar. As dores que viventes terão, provarei de todos os sinais
fé. Agora, hoje, se encontrarão amaldiçoado aos falsos pastores que evangelizam e pregam pelo intermédio da Escritura Sagrada, morrerão ou largarão de enganar o meu povo. E vós, governo, pelo fio da prostituição que vós enganam o povo, morrerão por intermédio do banho que tiverem amanhã e nas vossas próprias camas. E vós, anciões, e os pastores, e os profetas que não têm obra e que invocam meu nome em vão, agora a terra se encontra amaldiçoada. Eu, como Senhor, abençoo a terra com a minha própria mão, assim conforme o corpo do meu servo Moisés. A terra vê conforme a terra verá milagres das maravilhas, das dores e das mortes, e a vossa própria casa verá. Todo o governo remédio aos 4 cantos da terra e todas as igrejas remédio estão abençoados pela condenação do mundo. Pois